Olá, meus irmãos, aqui é Pastor Josley, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Ubiataba, e essa é a nossa aula de Escola Bíblica Dominical, né? Nós temos aí vivenciado momentos diferentes na nossa existência. Nós estamos atravessando aí o período chamado período da pandemia do coronavírus, que isso fique registrado, né? Então nós tivemos que nos adequar, e uma dessas adequações que nós propusemos aos irmãos foi as aulas por a videoconferência, por videochamada, aulas aí gravadas, né, e disponibilizadas nos nossos canais da Primeira Igreja. E nós estamos aí entrando no nosso segundo curso já dessa maneira, né? Nós passamos aí por desafio de ser igreja, tivemos algumas aulas nesse assunto, nessa perspectiva. E agora nós estamos estudando escatologia, né? Aproveitamos o ensejo, as pessoas achando que é final dos tempos, que o mundo vai acabar e aquela coisa toda, e nós resolvemos então estudar a escatologia, ver o que as escrituras nos ensinam sobre esse tema. Antes de eu prosseguir aqui, eu quero te convidar a se inscrever aí no nosso canal do YouTube, tá? Se inscreve aí no nosso canal, tá aí embaixo, inscrever-se, ativa o sininho, compartilha a aula, dá um like, né? Faz com que o evangelho, que a palavra do Senhor chegue a mais vidas, compartilha essa aula. A gente provavelmente tenha dúvidas, né, sobre o que nós vamos tratar hoje aí. Então, seja um instrumento, seja um canal de bênção, tá bom? Eu queria convidar vocês para nós lermos Isaías, capítulo de número 13, versículo de números 9 em diante. Eu quero ler esses versículos com vocês. A palavra do Senhor nos diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com a ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Até aqui. É um texto pesado e um texto que diz para nós que haverá o dia do Senhor. Mas o que é esse dia do Senhor? E hoje eu quero então dar continuidade às nossas aulas de escatologia. Eu quero pensar sobre o dia do Senhor, sobre o reino de Deus e sobre nova terra, ok? E temos um texto claro e evidente que não permanecerá a nossa existência do jeito que está. E isso para nós cristãos é esperança, mas para os que se perdem isso é desespero. Eu quero então dizer a você que se você está me assistindo neste momento, né, e você está se sentindo apavorado com esse texto, eu quero dizer para você duas coisas. Primeiro, fique mesmo, porque com Deus não se brinca. Deus disse, Deus vai cumprir. Segundo, ainda há uma solução, ainda há uma saída, e essa saída foi providenciada pelo próprio Deus, para que nesse dia você não seja tido com os pecadores, que você não seja tido como inimigo de Deus. Essa saída é Jesus Cristo. Quem crer no Filho dele é livre dessa ira preparada para os malfeitores. Portanto, eu te convido neste momento a se entregar a Jesus Cristo aonde quer que você esteja, porque é mais fácil os governos da nossa geração passarem. Aliás, muito mais fácil do que essa palavra mudar, tá? Então acredite, é mais fácil você ver essa terra se desmanchar do que você ver essa palavra mudar. Então, se entregue ao Senhor Jesus Cristo enquanto é tempo. Quero orar com vocês. Deus Todo-Poderoso, Pai bendito, eu quero colocar essa aula diante do Senhor e eu quero suplicar ao Senhor que o Senhor nos dê mais uma vez condições, Pai, de fazer aquilo que é vontade do Senhor e entendedores daquilo que é vontade do Senhor. Que o Senhor nos edifique, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós estamos então diante do texto e eu quero então examinar com vocês esse texto
né? E começando aí pelo dia do Senhor. O que significa isso para nós? Qual é o sentido disso para as nossas vidas? Essa aqui é clara e evidente uma manifestação escatológica daquilo que será chamado e conhecido como irrupção divina sobre a história do mundo. Ou seja, essa irrupção é conhecida então como o dia do Senhor, né? A princípio, a expressão aqui, muitos olhavam para ela como se fosse meramente um encerramento, mas esse dia aqui é o dia do juízo final, né? E a princípio os israelitas olhavam para esse momento, né, referindo-se a esse dia como a libertação de Israel do jugo da Babilônia. Se você ler Jeremias capítulo Jeremias capítulo 46, versículo 10, você verá isso, né? Verá que é uma proposta deles, eles pensavam dessa maneira. Há duas perspectivas nessa profecia que a gente precisa atentar. Uma é imediata e a outra é futura, tá? Esse pensamento não é meu só, tá? E isso aqui eu me ancoro no material. Esse material é do reverendo Leandro Lima, tá? Razões da Esperança. Vale a pena você adquirir esse material. É uma teologia sistemática para os nossos dias contemporâneos que vale a pena você adquirir. E o reverendo Leandro Lima, então, entende dessa maneira, né? Entende dessa maneira, embora ele não esteja sozinho. O reverendo William Hendricks também, num livrinho chamado A Vida, esse livrinho aqui, ó, A Vida Futura, né? Segundo a Bíblia, também segue essa mesma perspectiva de que essa profecia ela tem duas perspectivas para nós pensarmos, uma imediata e outra futura. Chamamos isso então aí de profecia, de perspectiva profética. E em muitos casos a única profecia aponta para um acontecimento próximo ou distante, tá? Às vezes, para ilustrar isso, nós pensamos da seguinte maneira: sabe aquela imagem que você tem, às vezes assim, você está olhando e tem um quadro, né, um conglomerado de montanhas, e você olha assim, você vê os picos um próximo do outro, né, na sua visão, na sua miragem de visão, e você imagina que eles estejam próximos uns dos outros. Mas quando você vai chegando próximo ali daqueles picos, você vai ver eles distantes uns dos outros, você vê que há um longo caminho aí a ser percorrido. Essa profecia aqui de Isaías, essa citada aqui do capítulo 3, acontece justamente essa noção, essa ideia. Ela fala do acontecimento presente da destruição da Babilônia, mas ela também aponta para a destruição futura, né, do mundo, tá? Então, a perspectiva próxima dos israelitas, quando eles olharam para aquele momento, era essa. Eles estavam tendo uma noção daquele momento do cativeiro, mas ela também apontava para a destruição do mundo, tá? Então, embora não estejam muito longe um do outro, né, em termos de tempo, né, em relação, elas são aqui nesse momento simbólicos, né, simbólicos. Um aspecto importante desse dia do Senhor aqui é o seu caráter negativo, tá? Negativo. Israel esperava apenas as bênçãos do dia do Senhor, tá? Porém, os profetas aqui atentaram e alertaram, né, e trataram de alertar que esse dia poderia ser muito amargo. Amós disse, tá? Ele diz assim, ó: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor, é dia de trevas e não luz. Amós capítulo 5, versículo 8. Desejar o dia do Senhor aqui, sem estar preparado para esse dia, não é uma atitude muito inteligente. Eu vejo muita gente às vezes falando, né, muito cristão, muito crente, eu quero muito o dia do Senhor, podia acabar logo, encerrar logo. Pergunta, você está pronto para encarar esse dia de assolação? E outra, você tem segurança mesmo de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida para você desejar tanto assim o dia do Senhor? Pense bem, porque não será dia fácil. Será dia fácil, será dia de juízo, será dia de julgamento, tá? Por outro lado, a gente não pode ignorar que esse dia também terá um aspecto positivo, porque será o dia da redenção da igreja, né? Será o dia que o Senhor voltará e levará o seu povo consigo, restaurará a sua sorte e reestabelecerá todas as coisas, e ele punirá os injustos e fará com que os justos entrem, né, adentrem as portas da eternidade. Então, esse dia é um dia extremamente importante e tem essas características. Um outro texto que eu queria pensar com vocês, um outro tema que eu queria pensar com vocês também, ainda na linha de escatologia do Antigo Testamento,
Lembra que nós estamos estudando o Antigo Testamento. Eu comecei a escatologia com vocês do Antigo Testamento para o Novo. Há pessoas que pensam que escatologia só tem a ver com Apocalipse, ou com o máximo com Tessalonicenses e 1 Coríntios. Equivoca-se. Eu já disse para vocês que a Bíblia e o cristianismo eles são extremamente escatológicos. Tá? A Bíblia e o cristianismo são escatológicos. O cristianismo porque é pautado nas escrituras, né? É óbvio. Mas a Bíblia ela é escatologia o tempo todo, ela aponta escatologia o tempo todo, ela está sempre apontando para o final das coisas, para o fim, né? O reverendo Leandro Lima tem uma percepção aí, nesse material aqui mesmo, ele diz, acho que é nesse aqui ou num artigo que eu li dele, ele diz assim, olha, a Bíblia já começa com o final, porque ela diz o seguinte, no princípio Deus criou os céus e a terra. Quando o Senhor autoriza, né, e inspira Moisés ali a usar a expressão no princípio já indica final. Tá? Tudo que tem um princípio tem um fim. Então a Bíblia ela é, como diz Múltima, né? Múltima e não última, né? Múltima, ele diz que a Bíblia o cristianismo ele é visceralmente, né? Para dizer internamente, intrinsecamente escatológico, tá? Então nós começamos a estudar a escatologia da perspectiva do Antigo Testamento. Eu estou fazendo essa apanhada, eu comecei lá do comecinho com vocês, lá de Gênesis para cá. E agora nós estamos aqui já em Isaías, caminhando aqui dentro de Isaías. Um outro tema que aparece para nós é o reino de Deus. Tá? A ideia de reino de Deus é mais desenvolvida no Novo Testamento. Porém, percebemos que o Antigo Testamento também fala do reino. No sentido, o reino de Deus no Antigo Testamento é identificado como a soberania de Deus, pois ele é o grande rei que reina sobre todas as coisas. Um texto para a gente pensar nisso seria Salmo 29, versículo 10, ou Salmo 47, versículo 2, ou Salmo 97, versículo 1, Isaías, capítulo 6, versículo 5, e Jeremias 46, versículo 18. Todos eles, juntamente, apontam para essa ideia de reino de Deus, tá? E com o Messias prometido. E aí a característica desse texto que eu citei é que eles apontam aí para nós um Messias prometido que viria, né? E estaria sobre nós. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Tá? Então a expressão seu reino aparece aqui já nesse texto. Reino de Deus já aparece aqui nesse texto. Jeremias também liga a existência de um reino à pessoa do Messias. Jeremias diz assim, ó: e eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um renovo justo e rei, que é e reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Jeremias 23, versículo 5 e 6. Né, de todos, né, e é um reino que também é de todos, é falado na visão de Daniel, que tem aí uma visão mais espetacular desse assunto, e ele interpretando o sonho de Nabucodonosor, ele fala sobre um dia em que Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, tá? Que não será jamais destruído. Esse reino subsistirá para sempre, diz Daniel. E esse reino, então, é atribuído ao filho, né? Ao filho do homem. Daniel é o primeiro a usar a expressão filho do homem para falar do Messias, né? Para indicar o Messias. E esse título, então, está extremamente ligado, intimamente ligado ao domínio real desse filho, tá? Então, é nessa visão ele diz, então, para nós o seguinte: ele diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele.
foi-lhe dado domínio e glória e reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Aos poucos, então, essa ideia de reino foi se expandindo, tá? Já no Antigo Testamento, e ele foi caminhando, ele foi sendo expandido, não foi ficando apenas a noção de Israel, mas ele foi se expandindo, né, até alcançar um caráter universal. Aquilo que Isaías chamou de novo céu e nova terra é que englobaria então uma restauração de todas as coisas, que é o próximo tema que nós vamos estudar. Então observe que essa noção escatológica de fim, né, de o dia do Senhor, já indica essa noção de um reino de Deus, e esse reino de Deus então, né, será visto como nova terra. Aqui em Isaías, né, ele diz: eis que vem o dia do Senhor. Ele anuncia, e esse negócio vai se tomando forma, vai se expandindo, né? Vai se expandindo. E aí chega para nós novos céus e nova terra, tá? O conceito de novos céus e nova terra no Antigo Testamento, e esse negócio tudo vai se apresentar de maneira expandida dentro do Novo Testamento, né? Que será a nossa próxima aula. Fica a dica para você estar conosco e a gente estudar novos céus e nova terra, e também caminhar aí no Novo Testamento nessas perspectivas. Bom, novos céus e nova terra dentro do Antigo Testamento, então, talvez essa seja a promessa mais escatológica de todas para Israel, tá? E ela foi dada aí por Isaías. Ele fala sobre uma restauração futura de Israel a partir de um remanescente, tá? Deus diz que pouparia parte de Israel, Isaías 65, versículo 8, e que faria a descendência de Jacó e o herdeiro de Judá possuir os montes de Deus, e esses eleitos então habitariam nesses montes. Isaías 65, versículo 9. A transformação então seria muito maior do que simplesmente o estabelecimento de um reino temporal no qual habitasse paz. Isaías 65, versículo 17 diz assim: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. É evidente que as proporções descritas pela passagem são cósmicas. Porém, ainda assim são descritas em termos que a mente humana possa conceber. Eu quero ler Isaías 65, versículo 18 a 25 com vocês. Veja como é uma passagem belíssima, belíssima, e expande a nossa mente com relação à questão de novos céus e nova terra. Diz assim: Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo. Deixa eu ver se eu consigo colocar essa passagem para vocês, para a gente ler ela junto. Só um minuto. Ok, o texto está aqui para nós, e eu quero então olhar para eles com vocês, e veja que texto belíssimo, cósmico, que fala de novos céus e nova terra de uma maneira maravilhosa para nós. Diz assim, olha a visão de Isaías: Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Continuar aqui, subir para o 21. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque a longevidade do meu povo será como da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos.
não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles, E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amém. Então observe que nesse texto então nós temos Isaías falando abertamente para nós, abertamente para nós o que é que significa novos céus e nova terra. Não há dúvida de que essa é uma transformação impressionante, irmãos, que vai muito além do que os nossos sentidos podem captar. Apesar das expressões humanas, o propósito divino aqui ultrapassa toda a possibilidade de compreensão. Pode ser que, em alguma medida visualizada essa promessa escatológica, a gente consiga ter um vislumbre, né? Muito, muito pouco, porque isso ultrapassa. Você tem noção de que novos céus, nova terra, nova Jerusalém, essa coisa toda é uma linguagem que foi posta acessível para nós daquele tempo, um tempo de paz. Você imagina a existência em sociedade em paz, sem doenças, sem morte. Você imagina, né? Ou seja, ele está usando uma linguagem aqui, né, para mostrar isso para nós, que a vida não será cessada, não será encerrada, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá morte. Essa é a ideia, né? A ideia ali, ele está falando, olha, a gente nesse mundo criado, os nossos filhos às vezes se perdem, mas na Nova Jerusalém não haverá perdição, não haverá com o que se preocupar, não haverá uma estrutura ideológica de governo. Ele fala, olha, você vai plantar as suas vias e vai comer, tá? Você não vai ter que plantar para outro comer, você vai comer. Você não vai edificar para outro, você vai edificar para si mesmo. O que está dizendo não vai haver essa estrutura corrupta, essa estrutura caída que há entre nós. Essa é a visão do futuro, né? Essa é a visão do futuro. Assim, então, percebemos que a esperança escatológica de Israel era vasta e desenvolvida em diversos aspectos. Deus já havia revelado muito do seu plano eterno para o cosmos para eles, tá? O Anthony Huckman, né, ele diz o seguinte, citado pelo reverendo Leandro Lima, ele diz: a fé do crente veterotestamentário, ou seja, do Antigo Testamento, era completamente escatológica. Ele aguardava a intervenção de Deus na história, tanto no futuro próximo como no distante. Foi, na verdade, essa fé, esperança, que concedeu ao santo do Antigo Testamento a coragem necessária para percorrer o caminho posto perante ele. Então, Israel mirava nessas promessas. A fé desse povo no Antigo Testamento era pautada nessas esperanças. E você vai ver que da igreja não pode ser muito diferente disso. Nossa fé também é uma fé no Novo Testamento escatológica. Nossa fé, olhando para o Antigo Testamento, é escatológica. Deus falou e Deus cumpriu. E o que Deus falou aqui, ele ainda vai cumprir. Isso precisa estar na nossa mente. Isso precisa estar na nossa compreensão. Ok, irmãos? Então eu espero que Deus te fortaleça, que Deus anime o seu coração nesses dias. Entenda, há uma esperança, há uma vida que nos aguarda em Cristo Jesus. Descansemos no Senhor. Descansemos no Senhor. Essa aula de hoje é para ser bálsamo para as nossas vidas. É para dizer para nós, olha, não acaba aqui. Não se encerra aqui. Pelo contrário, continua. Em Cristo Jesus, continua a nossa existência. Que Deus visite o seu coração. Em nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero falar com você e com o nosso Deus mais uma vez. Santo Deus e eterno Pai, eu quero colocar as nossas vidas diante de Ti. E eu quero suplicar ao Senhor que o Senhor trabalhe em nossos corações e nos ajude, Pai, nesse processo de amadurecimento da nossa fé.
que nós tenhamos esperança no Senhor, para a glória do Teu nome, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. É isso. Mais uma vez, Deus te abençoe, boa aula, né? Que Deus cuide de você. Se inscreve aí no nosso canal, nos ajude. E à noite nós temos culto semipresencial, né? Na primeira igreja. Então o culto será transmitido, mas também contaremos com a presença dos irmãos que quiserem vir adorar o Senhor. Deus te abençoe, obrigado e até a próxima aula. Olá, se você gostou dos nossos vídeos, se você gostou dessa videoaula, se você gostou aí dos nossos trabalhos que estão sendo publicados no canal do YouTube, eu peço a você que compartilhe, porque quanto mais você compartilhar, mais você vai ajudar o nosso canal a crescer e a desenvolver. Compartilhe, divulgue, se inscreve aí no canal, ativa os sininhos aí para você sempre receber os nossos vídeos, para você se edificar e fortalecer. Obrigado, Deus abençoe e grande abraço.